Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olá, bom dia, meu irmão, olá, bom dia, minha irmã. Estamos aqui dando início a mais uma transmissão ao vivo na página da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Graças a Deus, mais um dia começando na presença do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Amém. Bom dia, Peterson. Bom dia, meu irmão. Grande é o nosso Deus. As obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão, Bom dia, Sônia Del Duque. encontro paz. Bom dia, meus irmãos queridos. Peço para vocês compartilharem esse link. Peço para vocês compartilharem esse link da nossa página no seu perfil do Facebook. E convido e peço você também para fazer uma sala de vídeo com seus amigos. E você vai multiplicar a audiência, o alcance da palavra de Deus. Nós vamos orar, nós vamos dar início ao nosso devocional desta manhã. Nós vamos falar com o nosso Deus. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Cristo Jesus e nos méritos de Cristo Jesus, nós nos aproximamos de Ti. Ó Deus, Tu que és santo, santo, santo. Tu que és infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor que é o Todo-Poderoso, é o soberano, Criador dos céus e da terra, aquele que governa os astros, as estrelas, os planetas. O Senhor é aquele que criou todas as coisas, e o Senhor é aquele que governa toda a existência, desde o menor ser vivo até o ser humano. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estar na Tua presença. E nós invocamos a Tua presença nesta manhã. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos o privilégio de poder sentir o toque do Teu Espírito Santo neste momento. Nós queremos, ó Deus, consagrar a Ti nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, neste período agora, Pai, consagrar nosso tempo ao Senhor, Pai. Nós queremos, ó Deus, abrir mão, ó Pai, nos abster dos alimentos físicos, ó Deus, para buscar os alimentos espirituais, para buscar a Tua palavra, para buscar, ó Deus, o Senhor em oração, para buscar o Senhor, ó Deus, com gratidão, com súplicas e com intercessão, ó Deus. Ó Pai Santo, essa devocional desta manhã nós consagramos a Ti e pedimos que o Teu Espírito Santo coordene, dirija, use a minha vida, Deus, como um vaso nas Tuas poderosas mãos. Pai, obrigado pela noite de descanso, obrigado, Deus, pela vida, e nós te pedimos, ó Deus, mais uma vez, sempre queremos te clamar, derrame sobre nós o Teu poder, dá-nos ousadia, dá-nos coragem, dá-nos intrepidez para anunciar Cristo Jesus através da nossa vida, através das nossas palavras, através dos nossos testemunhos, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu reino e para a salvação dos Teus filhos, escolhidos para a salvação, para a eternidade. Ó Deus, nós te pedimos, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai, nós te clamamos também, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus amado, e em nome de Jesus, sustente e proteja cada filho do Senhor. Abençoe os nossos irmãos que estão já, ó Deus, participando já, Pai, na transmissão ao vivo desta manhã. Ó Deus, e aqueles que estão em jejum, ó Deus, vai fortalecendo, Pai, vai renovando a fé, vai derramando o Teu bálsamo, o Teu poder,
que seja um tempo de crescimento espiritual. Aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua igreja, Pai. Abençoe as casas, ó Deus, que estão agora nesse momento, ó Pai, ó Deus, voltados para o Senhor. Que o Senhor toque, Pai, em cada casa, Pai, com a tua graça e com o teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado pela audiência maravilhosa. Eu quero agradecer aí nossos irmãos que estão perto, que estão longe. Queremos agradecer minha tia Vera, que está lá em Goiás assistindo essa transmissão ao vivo. Também a nossa irmã Dina Dias, lá de Itapeva. Deus abençoe, Dona Diná, muito prazer. Também nosso irmão Bruno Oliveira, que está assistindo a gente lá da Inglaterra. Ei, Bruno, saudade de você, saudade da sua família. Que Deus abençoe sua vida cada vez mais. Também quero cumprimentar mais uma vez o Peterson, nosso amado irmão que está aqui em Catanduva. Nossa irmã Sônia Deuduque, que está acompanhando também essa live. Todos os nossos irmãos que estão conosco nessa transmissão. Vai dando aí um joia, vai curtindo, vai dando um like, vai dando um coração, vai mandando um coraçãozinho e vai também colocando o seu pedido de oração para que nós possamos orar pela sua causa, pelo seu pedido. E quero lembrar os irmãos que nós estamos num tempo, hoje, um tempo especial de jejum e de oração. E eu vou continuar tocando aqui essa música, mesmo que eu não faça a transmissão da imagem, mas eu quero até fechar os olhos, eu quero elevar meus pensamentos ao Senhor, e eu quero convidar você também a elevar os seus pensamentos ao Senhor, através desses momentos de oração e de adoração a Deus. Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Vamos meditar nessa música. Feche seus olhos. É o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. É nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém, glória a Deus. Essa música, Falar com Deus, uma letra maravilhosa, uma melodia linda. Agradecemos a Deus pela sua graça comum, pela sua graça irresistível, pela sua bondade e misericórdia para conosco. Nós louvamos a Deus sempre, continuamente. Glória a Deus. Eu quero fazer uma leitura da palavra do Senhor e eu quero convidar você nessa manhã. Nós vamos ler o Salmo de número 32.
Nós vamos meditar um pouquinho nesse texto. Enquanto nós meditamos na palavra do Senhor, lemos na palavra de Deus, tenho certeza que Deus vai alimentando a nossa alma, vai fortalecendo a nossa fé, vai enchendo nossa vida com a tua presença. Às vezes nós clamamos um avivamento espiritual e esquecemos que avivamento espiritual é resultado de Deus. Deus é o autor do avivamento. E não há avivamento sem conversão de vidas, sem arrependimento de pecados, sem consciência de que Deus é santo e nós precisamos de uma vida na presença dele, uma vida santa, uma vida reta. Sem essa convicção, sem essa consciência, sem essa disposição de ler a palavra, de encher nossa mente com a palavra de Deus, é muito difícil o avivamento. O avivamento ele vem com as obras de Deus. E nesse tempo difícil de crise, de pandemia, de enclausuramento, de medo que nós estamos vivendo, nós podemos experimentar um grande e genuíno avivamento espiritual. Porque nós podemos buscar a Deus, podemos buscar a palavra de Deus. Então, meus amados, vamos ler a palavra do Senhor no Salmo de número 32. Enquanto a gente estiver lendo, que o Espírito Santo de Deus vai ministrando em nós e através de nós. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Amém. Amém. Nós agradecemos todos que estão conosco nesta manhã. Você que entrou agora, que eu não falei o seu nome, dá um like aí, manda um coraçãozinho, ou então manda um oi aí, escreva um texto, uma frase, fala: pastor, amém, glória a Deus. Eu quero destacar aqui sua presença, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, grandiosamente. Estou vendo aí a Cecília. Ô Cecília, que alegria ter sua audiência, a audiência do nosso irmão Peterson, nossa irmã Sônia Delduque, nossa irmã Diná, minha tia Vera, o Bruno Oliveira. E Bruno, que saudade de vocês, vocês estão tão longe, mas sabemos que Deus está perto de vocês. E que vocês aí nesse país distante, nessa situação de pandemia, que
vocês possam receber uma proteção especial do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre aquele que recebe o perdão de Deus. E receber o perdão de Deus é algo que nos faz assim felizes, porque pecadores nós somos e santo, santo, santo é o Senhor. Então o fato de nós recebermos o perdão de Deus é um fato que nos enche de muita alegria, de muita felicidade, porque o pecado não confessado, meu irmão, minha irmã, ele nos faz adoecer. O pecado ele mata, e o pecado, quando ele está guardado dentro de nós, ele nos maltrata. A Bíblia fala que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, essa situação de calar os pecados, de envelhecer os nossos ossos pelos nossos constantes gemidos todo dia, isso deixa de ser, isso acaba. Mas para que a gente possa realmente ser bem-aventurado no perdão dos pecados, nós precisamos entender que o pecado, ele atrai o peso da mão de Deus sobre nós. O pecado significa errar o alvo. O pecado significa transgredir a vontade de Deus. O pecado significa fazer aquilo que Deus reprova. O pecado significa se colocar numa posição contrária a Deus. Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é fiel. Todavia, Deus é justo, Deus é santo. E Deus não pode ir contra Ele mesmo. Deus é Deus. E nós somos criaturas de Deus. E só vamos ter condição de conhecer Deus como Pai se nós conhecermos a Cristo Jesus. E se nós realmente experimentarmos o novo nascimento, se nós experimentarmos a regeneração e a conversão da nossa vida, que são os primeiros passos da fé. Regeneração é a obra de Deus em nós. Conversão é a resposta de Deus, é a resposta nossa ao agir de Deus, regenerando a nossa vida. Bom dia, Júlio Caldeira. Muito bom ter a sua presença aqui com a gente também. Daniel Augusto, bom dia, meu irmão. Bom dia, querido irmão, em nome de Jesus. Dá licença aqui só um minutinho. Vou trocar o meu óculos, vou pegar um óculos para perto. Melhorou um pouquinho. Meus amados, então eu quero meditar com vocês nessa verdade da bem-aventurança do perdão de Deus. Quando nós estamos em pecado, calamos o nosso pecado, nós envelhecemos os nossos ossos pelos nossos constantes gemidos todo dia. Mas quando nós estamos guardando o nosso pecado, nós estamos atraindo o peso da mão de Deus sobre nossas vidas. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Nós temos que entender que quando nós estamos guardando o pecado e vivendo uma prática do pecado, nós estamos contrários a Deus. E o que nós atraímos de Deus é o seu juízo. Deus é glorificado no pecado somente quando ele entra em juízo contra o pecado. Não se esqueça disso. Vou falar de novo. Deus somente é glorificado com o pecado
quando ele entra em juízo contra o pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado é a transgressão da vontade de Deus. Deus sendo santo, a sua vontade é santa. Deus sendo santo, a sua justiça é santa. Deus sendo santo, o seu amor é santo. O atributo de Deus mais importante é a santidade dele. De maneira que todas as outras características, todos os outros atributos de Deus são santos. A palavra de Deus é santa, o amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, a misericórdia de Deus é santa, porque Deus é santo. Ou seja, Deus não pode ter sombra de mudança nem variação. Em Deus não há pecado, em Deus não há iniquidade. E quando nós somos perdoados por Deus, somos bem-aventurados. E qual é o caminho do perdão? O caminho do perdão passa pelo crivo da confissão de pecados. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, o primeiro passo na jornada do perdão passa pela confissão. E a confissão significa dizer o que a gente fez. A confissão significa dar nome aos bois. A confissão significa a gente chegar e falar assim, Deus, eu fiz isso e eu me arrependo. O arrependimento é o segundo passo do perdão do pecado, da jornada de perdão. O primeiro passo é a confissão. E confessar é reconhecer. Não é desculpar, não é colocar a culpa em outro, não é se justificar. Confissão significa dizer, é dar nome aos bois, é falar, Senhor, eu tenho feito isso. Gente, e nós temos que ter uma consciência de Deus para podermos enxergar o pecado. Porque o pecado, uma das coisas que ele faz com a gente, ele embota a nossa visão. Sabe, eu troquei o óculos aqui porque o meu óculos, esse óculos que eu uso aqui, ele é multifocal. Ele tem vários graus. Ele tem um grau para longe, um grau para perto, um grau para mais perto. Agora esse aqui não, esse aqui ele tem só para perto. Então quando eu estou nessa distância aqui, que eu estou com vocês, eu preciso desse óculos, destas lentes. Porque essas lentes, elas me capacitam a enxergar com nitidez. Meus irmãos, nós só vamos enxergar com nitidez a nossa situação espiritual na medida que Deus, ele toca os nossos olhos. Ele toca o nosso coração e nos dá a condição de enxergarmos a nossa estrutura e a nossa condição de vida humana. E a nossa condição de vida humana é enganosa. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Meus amados irmãos, você não tem noção. Vou te falar uma coisa que é pecado e que você às vezes não sabe que é pecado. Incredulidade. A incredulidade é pecado. A palavra de Deus fala, e se você quiser abrir, lá em Romanos, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Está em Romanos. A palavra de Deus para nós. Depois eu localizo aqui o texto certinho, a referência, mas eu já vou localizar para você aqui. Tudo que não provém de fé é pecado. Vou te dar o texto, a referência exata, para você saber que a incredulidade é pecado. Por que a incredulidade é pecado, pastor? Porque a incredulidade, Romanos 14, 23, diz assim,
Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. A incredulidade é o contrário da fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Por que é pecado? Porque se eu não acredito em Deus, eu estou diminuindo a grandeza de Deus. Se eu falo que Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais, ou infinitamente mais do que eu penso ou do que eu peço, e se Ele me dá uma palavra, e a palavra que Ele me dá é a expressão da sua vontade eterna para a minha vida, e eu diametralmente resolvo, e voluntariamente, dolosamente resolvo não praticar a sua palavra, eu tenho que perscrutar o meu coração, e eu tenho que falar isso, eu tenho que avaliar o meu coração, porque o meu coração é enganoso, meu coração é corrupto, a minha mente é enganosa, a minha mente é corrupta, eu sou pecador. E se aquilo que eu faço não provém de uma confiança nas Escrituras de Deus, e na sua verdade revelada, e na sua palavra revelada, eu tenho que reconhecer, estou em pecado. Eu tenho que falar, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí eu vou dar nome ao pecado. E eu vou falar, Senhor, eu não tenho acreditado em Ti. Eu não tenho acreditado na Tua palavra. Eu não tenho sido confiante na Tua palavra. E eu quero Te pedir perdão. Sabe, isso é confissão de pecados. E avivamento vem, e perdão de pecados vem, e o poder de Deus é derramado na medida que nós confessamos nossos pecados. Na medida que nós damos nome aos bois. Mas eu falei só um. Eu falei só um. Agora imagina todas as áreas da nossa vida. Então, quando eu falo de fazer uma faxina da casa e lutar contra o mosquito da dengue, é muito importante. Mas é importante também, meu irmão, eu e você, a gente fazer uma faxina do nosso coração. E a gente fazer uma faxina da nossa mente. É a gente fazer uma faxina verdadeiramente do nosso interior. Seja bem-vinda, Mara. Deus abençoe. Quem está com a gente aí, eu não falei o nome ainda, vai dando aí um bom dia para mim, vai dando aí um joiazinho, um like, um coraçãozinho. Muito bom, Daniel. Deus abençoe. Meus irmãos, nós precisamos fazer uma faxina. E fazer faxina da alma, fazer faxina do coração, fazer faxina do interior, começa com a confissão de pecados. Confessei-te o meu pecado e não mais ocultei. Você quer ver o poder da confissão? Eu vou voltar o texto aqui para Salmo 32. Lá em Tiago, a palavra de Deus fala uma outra verdade sobre confissão de pecados. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Presta atenção aqui. Quando lá em Salmo 32, o autor, que é Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala assim: confessei-te o meu pecado. Aqui, Davi está falando de uma confissão vertical. Ele e Deus. Ele está elevando assim o seu pensamento a Deus, ele está elevando a sua voz a Deus, ele está levando o seu coração a Deus, e ele está confessando o seu pecado para com Deus. Mas a confissão, ela tem uma outra direção, ela tem uma direção também horizontal. E a confissão, nessa linha horizontal, é onde envolve a gente. Às vezes, a gente fala mal dos outros, às vezes a gente faz o mal contra o outro, às vezes a gente pensa o mal contra o outro. Então, se eu penso mal do outro, mas eu não falei, eu não fiz,
Então eu vou chegar diante de Deus e vou confessar o meu pecado diante de Deus. Eu pensei o mal da pessoa, eu julguei injustamente, eu fui injusto com a pessoa, eu fui mal com a pessoa, eu fui errado com a pessoa. Agora, se eu pensei, e aí eu falei, ó, fulano fez isso, fulano é aquilo outro, fulano é assim. Então, eu não só pensei, eu não pequei somente aqui com Deus, aqui, não, eu pequei também para com o meu próximo. E se a gente não reconhecer isso, a gente vai guardando essas sujeiras no coração da gente, e essas sujeiras, elas são brechas que Satanás constantemente usa como flechas inflamadas pelo maligno, lá do inferno mesmo, para oprimir a gente. Mas quando eu chego na pessoa, porventura que eu pensei mal e falei mal, e eu chego nele e falo, ó, meu irmão, eu tenho pecado contra você, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque eu tenho pensado mal de você, e eu falei mal de você. Eu quero aqui diante de Deus, eu quero te pedir perdão, e eu quero te dizer que eu falei mal. Mas não adianta só pedir perdão e não corrigir, e não ter uma mudança na conduta. Então, aquele que falava mal, pare de falar mal. E só vai parar de falar mal na medida que tem uma limpeza no coração. E essa limpeza no coração, ela é fruto de Deus. E essa limpeza do coração, ela é manifestação de Deus, que também perdoa e tira a nossa sujeira. E vai mudando o nosso interior, e vai mudando as nossas ações, e vai mudando o nosso exterior. Porque na medida que eu estou vivendo uma vida santificada na presença de Deus, o meu exterior, ele é resultado também do meu interior. Porque Jesus, ele disse assim, para a mulher samaritana, aquele que beber desta água, Jesus estava com sede e pediu água para a mulher. Aí ela falou assim, mas como, sendo tu judeu, você pede para mim, samaritana, água? Eles tinham ali uma questão cultural antiga, quem sabe um dia eu posso falar sobre isso. Mas o fim é que Jesus, ele ultrapassa todas as barreiras para poder chegar até o pecador. E ele chegou até aquela mulher. E aquela mulher, ela falou então para Jesus, né? Como tu, judeus, pede para mim água? Aí Jesus falou o seguinte, se você soubesse quem te pediria, é você que pediria para ele água viva. Aí a mulher ficou intrigada, falou, mas como? Você está me pedindo água? Agora você está falando de uma água viva? Como que você vai tirar essa água? Jesus falou assim, eu sou água viva. Aquele que beber desta água volta a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, essa obra regeneradora que Deus faz em nós e nos leva a Cristo, e nós arrependemos nossos pecados, nós confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e recebemos Jesus como nosso Salvador, e o primeiro lugar da nossa vida é dedicado a Jesus Cristo. Na medida que Cristo está em nós, Ele fluirá o seu Espírito Santo através de nós. Por isso que há uma relação do nosso interior com o nosso exterior. Há uma relação muito profunda do meu relacionamento com Deus, do meu relacionamento com as pessoas, porque as pessoas que eu relaciono é a imagem de Deus, ou foram criados à imagem de Deus. Como que eu falo para Deus? Deus, eu te amo, Senhor, mas eu não vejo Deus. E como que eu chego para o meu próximo e falo, eu não amo o meu próximo, sendo que o meu próximo foi criado à imagem de Deus? Me responde isso. Não é incoerência? É totalmente incoerente, porque nós fomos criados à imagem de Deus. Se Deus é o alvo do nosso amor e eu não vejo a Deus, então as pessoas que eu vejo, naturalmente, eu vou expressar também esse amor. Então, quando eu falho no meu relacionamento com Deus, eu tenho uma tendência de falhar também no meu relacionamento com o meu próximo.
E por isso que a confissão ela tem essas duas direções. Ela tem a confissão vertical, onde eu chego diante de Deus e Deus, ele todo pecado ele é contrário, ele é contra Deus. Em última instância, todo pecado ele fere a vontade eterna revelada de Deus. Então, por mais que eu peque contra o meu próximo, de uma forma mais profunda, eu estou pecando contra Deus. Então, eu só vou chegar diante do meu próximo e pedir perdão verdadeiramente e de uma forma muito maravilhosa, na medida que eu também posso chegar diante de Deus e reconhecer e falar: Deus, eu sou pecador e eu preciso do teu perdão. Irmãos amados, é bênção receber o perdão de Deus. E o perdão de Deus, ele vem na medida que nós confessamos a Deus o nosso pecado, mas também confessamos os nossos pecados uns aos outros. Então, que nós possamos aprender a pedir perdão a Deus, mas a pedir perdão também aos nossos queridos, à nossa esposa, aos nossos filhos. Nós, como pais, nós erramos com os filhos. Às vezes a gente corrige inadequadamente. Às vezes a gente provoca o nosso filho a ira. Às vezes a gente não explica. Às vezes a gente não estamos tão atentos aos nossos filhos. Às vezes nós pecamos contra os nossos pais. E como pecamos contra os nossos pais? Às vezes pecamos contra os nossos líderes, os nossos professores, os nossos governantes. Às vezes atribuímos culpa de um problema nosso, de uma escolha nossa, e colocamos a culpa nos nossos governantes, nos nossos líderes, nos nossos responsáveis. Achamos que a culpa é deles, e sendo que a responsabilidade é nossa, a culpa é nossa. Então nós precisamos sim ter essa capacidade de pedir perdão. E pedir perdão pressupõe humildade. O soberbo não consegue pedir perdão. O arrogante não consegue pedir perdão. Por isso que é tão difícil uma pessoa soberba ele buscar a Deus. Porque ele não reconhece que ele precisa. Ele se acha autossuficiente. O soberbo, o arrogante, na sua arrogância, na sua soberba e na sua prepotência, ele nunca vai reconhecer que ele precisa de Deus ou de alguém. Então é por isso que a confissão de pecados, o pedir perdão, está totalmente ali casado com a humildade. Lembra de algumas passagens de Jesus, quando algumas pessoas chegaram perto dele e se ajoelharam? Eu lembro de Pedro, o apóstolo Pedro. Jesus ele pediu emprestado os barcos ali de Pedro e dos amigos de Pedro, João e Tiago, que eram pescadores, trabalhavam ali, eram como se fossem sócios. Então Jesus pediu ali o barco de Pedro emprestado, se afastou para ensinar. E depois que ele ensinou, ele falou para Pedro: Pedro, lança as redes. Aí Pedro falou assim para Jesus: Mestre, Jesus, eu pesquei a noite inteira. Eu sou um pescador muito experiente. E eu não peguei nada. Mas sob a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Olha a fé. Sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Pedro, no seu consciente e no seu intelecto, ele tinha um raciocínio lógico de que ele não havia pegado nada. Ou seja, o mar não estava para peixe, e ainda mais na posição que ele estava. Pedro era um pescador profissional, e pescador profissional pesca em águas profundas, e Pedro estava à margem, Pedro estava na praia. E todo pescador sabe que um pescador profissional ele tem que ir para alto mar. Mas Pedro ele não ficou ali racionalizando a sua lógica de vida. Mas quando ele ouviu a palavra de Jesus, ele falou assim: sob a tua palavra eu lançarei as redes. E ele lançou. E quando ele lançou as redes, ele pegou uma quantidade de peixes tão grande, que ele teve que chamar os amigos dele para ajudá-lo a tirar os peixes. E aí quando
Pedro pegou aquela quantidade de peixes e ali colocou os peixes no barco. Pedro se volta para Jesus e Pedro vê assim a grandeza de Jesus. O que Pedro faz? Pedro se ajoelha, Pedro se prostra, Pedro ali se humilha diante de Jesus e Pedro fala assim: Senhor, afasta de mim, eu sou pecador, afasta-te de mim. Aí Pedro levantou e falou, Jesus pegou Pedro e falou assim: não temas, Pedro, de hoje em diante eu te farei pescador de almas. Irmãos amados, é isso mesmo, Daniel. Por isso temos que reconhecer e clamar a Deus pelo perdão diariamente. Temos que ser limpos pelo poder do Senhor. Muito bem, isso mesmo, Daniel. Eu quero também cumprimentar a nossa irmã Dalva Furquim. Deus abençoe, Dalva, paz do Senhor, seja bem-vinda. A todos que estão com a gente aqui, que eu não dei um bom dia ainda, por favor, coloque aí, dê um bom dia para mim. Eliane Squeeziane, bom dia, pastor, faça uma oração, por favor, para meus pais e os pais do Bruno Oliveira, que estão no Brasil. Eliane, farei sim. E as crianças aí, como estão? A Manu, a Betânia e a Eva. Deus abençoe a sua vida, Bruno. Deus abençoe vocês aí na Inglaterra. Sei que não está sendo fácil, mas o Senhor é convosco. O Senhor está com vocês aí também. Vamos orar assim pelos seus pais e pelos pais do Bruno. Meus queridos irmãos, eu quero caminhar aqui no texto, voltando aqui no Salmo 32. Então diz assim, sendo assim, versículo 6, sendo assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Olha uma consequência de estarmos em paz com Deus. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Nós sabemos que Deus, Ele se interessa pelo pecador. E Jesus disse que todo aquele que o busca, de nenhum modo Ele lançará fora. Então, amados irmãos, essa busca por Deus, essa postura de se voltar para Deus, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. O tempo é de Deus, e há tempo para todas as coisas, e há tempo da gente buscar o Senhor. Muito bem, Peterson, o pecado é que nos faz distanciar de Deus, é isso mesmo. Mas como nós combatemos o pecado? É com a confissão. Se eu pequei e eu peco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me humilhar, eu tenho que confessar o meu pecado, eu tenho que, com essa postura, pedir a Deus um arrependimento genuíno. E essa hora e esse tempo, é Deus quem nos proporciona, meus irmãos. É Deus que nos proporciona esse tempo. Deus, sabe, há tempo para todas as coisas. E Deus, na nossa história, Deus prepara o tempo da gente voltar para Ele. Eu tenho certeza que esse tempo que nós estamos vivendo de caos no mundo, por causa dessa pandemia, eu tenho visto um tempo que Deus está nos dando de voltarmos para Ele. Hoje nós estamos em jejum, tem algumas pessoas que estão jejuando comigo. Quem está jejuando comigo aí agora, nesse período das 6 da manhã até meio-dia, coloque aí um like, um coraçãozinho. Fala aí, pastor, eu estou aqui jejuando. Estou aqui me abstendo do alimento físico e sólido, mas buscando o alimento espiritual. E estou jejuando por algumas razões. Nós estamos jejuando pela nossa vida, pela nossa família, por proteção contra esse coronavírus,
pela solução desse coronavírus, nós estamos orando e jejuando pela cura dos enfermos, nós estamos orando e jejuando para que Deus possa abençoar as nossas autoridades, nós estamos orando e jejuando para Deus trazer conversão e salvação de vidas nesse tempo, nós estamos orando e jejuando para Deus trazer um avivamento na igreja. Esses são os motivos do nosso jejum. Mas, amados irmãos, quando nós estamos assim voltados para Deus, é porque Deus nos deu o tempo, a hora, o chamado de Deus. É esse o tempo da gente voltar para o Senhor. Olha que mensagem maravilhosa. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Por quê? Porque nosso Deus é uma rocha mais alta do que todos. Porque nosso Deus é aquele que tem a última palavra. A última palavra não é do coronavírus, meus irmãos. Amém. Nossa irmã Sônia está em jejum, nossa irmã Cecília, nossa irmã Diná, vários irmãos e irmãs jejuando, clamando a Deus, clamando ao Senhor mesmo por uma solução desse problema. E esse problema, a palavra de Deus diz que ele pode ser comparado como esse transbordar de muitas águas. Esse transbordar de muitas águas aqui está relacionado com tempestade, com enxurrada, com desabamento, com problema. Então, quando vierem os problemas assim, assolando tudo, a palavra de Deus diz que, com efeito, não atingirão. E se não atingir, não significa que nós estamos isentos ao sofrimento e ao próprio juízo de Deus no nosso tempo. Às vezes nós enfrentamos também, como servos de Deus, as tempestades da vida. Todavia, o Senhor está conosco. E no meio das tempestades, Ele nos protege, Ele nos segura, Ele nos mantém firmes, Ele nos mantém preparados para fazer confissão da nossa fé. Mesmo que seja preciso a gente perder a nossa vida aqui nessa terra, nós temos a consciência de que nós temos a vida eterna e que aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. O cristão sabe disso. A nossa pátria não é aqui nessa terra. O nosso tesouro não está aqui nessa terra. A nossa pátria e o nosso tesouro estão guardados com o nosso Redentor. Glória a Deus por isso. Ele que fez a obra salvífica, salvadora nossa. Ele que fez a obra salvadora nossa, da nossa salvação. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Uma bênção, irmãos. Uma bênção. A nossa vida aqui na terra, ela é passageira. E a nossa alegria é o Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Daniel, depois de terminar essa live aqui, eu vou te mandar no seu WhatsApp o roteiro do jejum, tá bom? Mas eu posso falar para você que uma orientação básica, o jejum, nós não estamos fazendo jejum de 24 horas, nós estamos fazendo jejum de 6 horas. Então, quem começou 6 horas da manhã, vai terminar meio-dia. Então, nesse período, é um período de leitura bíblica, um período de cânticos, um período de orações, um período de estarmos mesmo voltados para Deus. Um tempo com Deus. Ao invés de alimentarmos o nosso corpo, a gente vai alimentar o nosso espírito com o alimento espiritual. E qual que é o alimento espiritual? É a palavra de Deus, é a oração, é os cânticos de louvor a Deus, é os cânticos de adoração a Deus. Isso alimenta a gente, isso fortalece a gente. E é estar com Deus. O estar com Deus é o maior e o melhor alimento para nós. Então, o jejum ele é parcial, no sentido de que não é o dia todo.
Então, 6 horas. Então, tem um grupo agora jejuando das 6 ao meio-dia, eu estou nesse grupo. Vai ter um grupo que vai jejuar, quem quiser jejuar, do meio-dia às 6 da tarde, às 18 da tarde, irão jejuar. E aqueles que vão jejuar à noite, 18 horas até meia-noite. Então, fique à vontade para escolher um horário para você jejuar. Depois eu vou postar na página da igreja esse roteiro também, para se alguém mais tiver acesso ali dos alvos do nosso jejum e o que fazer durante o jejum. Então, eu vou colocar de forma muito didática ali, bem clara mesmo, para que todos possam participar. Meus amados irmãos, a palavra de Deus continua dizendo o seguinte: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Olha só o benefício do perdão, irmãos. 3 benefícios aqui, nós já vimos tantos benefícios, mas aqui tem mais 3, ó. Tu és o meu esconderijo. Deus é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Esconderijo aqui, irmãos, Davi, que é o autor desse texto, ele sabe muito bem, Davi é um soldado, um guerreiro, um general de guerra. Ele sabe o que é estar sendo atacado por um inimigo e o que é encontrar um esconderijo e o inimigo não vê-lo. Nós temos o inimigo das nossas almas e esse inimigo das nossas almas nós podemos colocar, na verdade, são 3 inimigos da nossa alma. Satanás, aquele anjo rebelde, aquele que pecou contra Deus e seduziu ali uma quantidade de anjos a pecarem contra Deus, e aquele que seduziu Adão e Eva, né? Seduziu Eva e Eva seduziu Adão e ambos pecaram. Então, Satanás, que é o adversário de Deus, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas vidas. Temos também o mundo, e a palavra mundo não é o planeta Terra. A palavra mundo significa um sistema contrário a Deus, movidos pelo diabo e movido pelos homens contrários a Deus. Tem homens que, os homens pecadores sem regeneração, eles estão contrários a Deus. E eles não querem a Deus. Por mais que eles falem, até possam falar em Deus, mas verdadeiramente é aquele que não regenerou, aquele que não teve o novo nascimento, aquele que não nasceu de novo, ele é contrário a Deus e ele anda de acordo contrário a Deus. Ele está em oposição a Deus. Então o mundo é um sistema onde tem Satanás e homens voltados contra Deus. E qual é o último inimigo? A nossa carne. Será que a nossa carne é assim, o nosso músculo, nossos nervos, os nossos órgãos internos? Não. A palavra carne, quando fala de nosso inimigo, é a nossa natureza pecadora. A nossa natureza pecadora é o inimigo. E muitas vezes o meu maior inimigo é a minha natureza pecadora. Ou seja, sou eu mesmo. Às vezes eu fico pondo a culpa no diabo, eu fico pondo a culpa no mundo, mas às vezes, aqui, ó, o maior inimigo sou eu. E às vezes eu preciso pegar e olhar no espelho, sabe? Quando eu pego assim o espelho e eu vejo o reflexo, eu tenho que olhar no espelho, olho no olho. E é aí que entra a questão de saber que é uma bênção receber o perdão. O perdão de Deus é uma bênção, porque o diabo, o mundo e a minha velha natureza, a minha natureza carnal, ela está sempre me assediando com propostas contrárias a Deus. Mas Deus é o nosso esconderijo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 10, eu vou abrir ali rapidamente. Lá Deus fala assim no finalzinho do capítulo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Estou citando aqui o texto de cor. Diz assim, 1 Coríntios 10. Os irmãos, eu errei só de uma carta. 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10. Ô Senhor.
Perdão, irmãos, eu estou errando aqui a referência. Me ajuda aí, irmãos. Esqueci o texto. Ah, 1 Coríntios 10. Isso mesmo. É 1 Coríntios 10 mesmo. Estava olhando no texto errado aqui. Olha só. 1 Coríntios 10 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia, glória a Deus. Olha que bênção. A Mara, Alice, o Walter está com a gente. Também a Derli Costa. Ô Derli, que alegria ter você aqui, minha querida irmã. Deus abençoe grandemente. Irmãos, que bênção de Deus para nós é o perdão. E que bênção de Deus para nós é sabermos que Deus é o nosso refúgio. Olha só que o texto de Coríntios fala: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Nós somos tentados pela nossa própria natureza, irmãos. Mas Deus é fiel e Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Então nós temos um limite. Deus fala assim, ó: não permito que esse filho ou esta filha seja tentado ou tentada além daquilo que ela pode suportar. Isso é bênção. Mas além disso, Deus nos dá outra bênção. Qual é a bênção que Deus dá? Quando vem a tentação, Deus coloca um livramento. E qual que é o livramento? O livramento é ter Deus como nosso esconderijo. É na hora da tentação a gente chegar a Deus e falar: Deus, me livra. Como Jesus orou lá na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pedindo perdão. Liberando perdão. Aí fala: não nos deixes cair em tentação. Ser tentado não é pecado. O pecado é cair, é ceder, é fazer o que a tentação quer. Então, na hora que a tentação vem, para a gente pecar contra Deus e contra o nosso irmão, nós podemos esconder em Deus. E nós podemos pedir a Deus força. Podemos pedir a Deus capacidade, sabedoria. Podemos pedir a Deus prudência. Podemos pedir a Deus livramento. Deus, me livra dos maus pensamentos. Produz em mim pensamentos bons, Deus. Deus, me livra de más atitudes. Coloca em mim, Senhor, uma motivação para ter bons atos. Mas tudo isso está muito relacionado, irmãos, com aquilo que a gente enxerga, com aquilo que a gente escuta. Por isso que quando a gente faz de Deus o nosso esconderijo, a gente busca as armas de Deus, e as armas de Deus é a palavra de Deus. Então, se os meus olhos estão continuamente na palavra de Deus, a minha mente vai produzir pensamentos da palavra de Deus. Se eu estou ouvindo cânticos espirituais, a minha mente, o meu coração vai estar relacionado com aquilo que eu estou escutando. E o meu coração vai estar sendo cheio de Deus e das coisas de Deus. E eu vou falar movido por Deus. É tudo relacionado aos nossos sentidos: visão, audição, paladar, o tato, o paladar, o olfato, está tudo relacionado. Nós precisamos entender que os sentidos físicos estão conectados com a nossa vida espiritual. Nós somos um ser completo. Nós não somos um corpo sem uma parte espiritual, ou uma parte espiritual sem corpo. Não, nós somos um. Há um corpo e um espírito. E esse corpo e espírito estão unidos. E aquilo que nós fazemos no corpo também influencia o espírito. E aquilo que nós fazemos em espírito influencia também o nosso corpo. Por isso que a palavra de Deus, quando nós estamos mais perto da palavra de Deus, nós ficamos mais longe do pecado. Mas quando nós estamos mais perto do pecado, nós ficamos longe da palavra de Deus. Quando mais perto de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais perto do pecado, a pessoa vai se afastando de Deus.
Não é assim? Mas se eu tenho Deus como meu esconderijo, aí vem o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que bênção que é. Olha a outra bênção. Tu me preservas da tribulação. É Deus que nos preserva da tribulação, meus irmãos. Tu me cercas de alegres canto de livramento. O Senhor nos envolve por fora, por dentro, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E aí o texto termina dizendo o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços não são dominados, de outra sorte não te obedecem. Deus, quando Ele vai instruir alguém, Ele vai instruir. E aí Ele fala primeiro, sobre as minhas vistas te darei conselho. Que nós nos submetamos ao senhorio pedagógico do Senhor Jesus. E que nós não sejamos rebeldes, insensatos, que nós não sejamos assim, brutos como os animais. E aí ele cita o exemplo, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Mas até o cavalo e a mula, quando põem freio e cabresto, eles são dominados. Mas se não tiver freio e cabresto, não obedecem. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós, nas nossas desobediências, nas nossas rebeldias, Deus está nos instruindo. E quando Deus quer nos instruir, e quer nos salvar, e quer nos fazer mesmo assim, privilegiados e beneficiados com o seu perdão, e com a sua graça, e com a sua misericórdia, e com a sua vida, Ele vai fazer. Então, que nós não sejamos como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos é que serão dominados. Às vezes, meus irmãos, nós só ouvimos a Deus no meio da crise. Às vezes nós só ouvimos a Deus no meio da tribulação. Às vezes nós só atendemos o ensino pedagógico de Deus, a didática divina, a instrução divina, somente no meio das lutas. Sabe, o nosso coração tem que ser um coração mais moldado, mais mole, um coração mais sensível a Deus, é melhor. Sabe, as crianças, quando elas machucam a mão, entra assim um espinho na mão, e aquilo vai inflamando, e aí a criança fecha a mão e aquilo dói, e quanto mais fecha, mais inflama, porque não lava, porque não tira aquela ferpa, e a criança sente dor, e o pai quer ajudar, mas a criança fica fechando ali a mãozinha, apertando, e chora, e chora, e chora. Às vezes é assim que está acontecendo, às vezes a gente fica preso, sabe assim, embrutecidamente, enrijecido, e só vamos abrir a mão quando não tem jeito. Então nós temos que, olha só, nos abrir para Deus, falar: Deus, Tu és o meu Deus, eu sou ovelha do Teu rebanho, trata a minha vida conforme a Tua vontade, conforme a Tua graça, conforme a Tua misericórdia, conforme o Teu amor. Trata a minha vida, Senhor, conforme a Tua justiça, conforme a Tua santidade. Trata a minha vida, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Aí o texto termina assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Porque o ímpio, ele não se submete a Deus. Ele está soberbo, ele está na sua arrogância, na sua prepotência, nos seus raciocínios lógicos, humanos, pecadores, enganosos. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Fico com essa palavra. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. É verdade, Peterson, hoje no mundo, Deus está chamando as pessoas a Ele. E qual é o chamado de Deus hoje? Está todo mundo bem? Não, está todo mundo com medo, está todo mundo em pânico. Está todo mundo com medo da morte, com medo dessa doença, desse sofrimento, dessa crise econômica, desse caos. Está todo mundo assim. E por isso que nós estamos aqui.
Porque se nós não estivéssemos passando por essa situação, nós estaríamos talvez dormindo, talvez tinha passado a noite acordado, fazendo coisas que Deus reprova. Mas hoje não, nós estamos em casa, estamos aqui voltados para Deus. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor. E porque nós confiamos no Senhor, tem uma promessa de Deus. E qual é a promessa? A misericórdia o assistirá. Por isso que nós temos que chamar aqueles que não conhecem a Deus. É isso mesmo. Deus está chamando pessoas a Ele. Então coloca o seu Facebook para trabalhar, para salvar vidas. Coloque aí o seu Instagram, o seu YouTube, o seu WhatsApp para salvar vidas mesmo, porque Deus está chamando. E muitos nesse tempo têm a condição de estar ouvindo melhor a voz de Deus no meio desse sofrimento. Está enxergando melhor a sua fraqueza. Gente, ontem o cara lá do Real Madrid foi sepultado. Anteontem o cara lá do Santander foi sepultado. Caras poderosos. O que é o dinheiro para essas pessoas? Não é nada. Não é nada. E essas pessoas veem isso e falam, o dinheiro não resolve o problema. Mas quem resolve? O soberano Deus, o Criador dos céus e da terra. Lembra aquele filósofo existencialista, ateísta, o Nietzsche, que escreveu assim, Deus está morto? Aí alguém escreveu lá, já falei isso aqui, alguém lá em Nova York escreveu assim, Deus está morto, ou Deus morreu, assinado Nietzsche. Aí passou uns anos, o Nietzsche morreu. Aí alguém foi lá e escreveu assim, Nietzsche está morto, assinado Deus. Irmãos, passa os séculos, passa as gerações, passa os imperadores, os impérios, os poderosos, mas Deus permanece para sempre. A sua palavra permanece para sempre. E a misericórdia do Senhor assiste àqueles que confiam no Senhor. Creia no Senhor. Por isso que a incredulidade é pecado. Lá no início eu falei. Na verdade é a palavra de Deus. E Deus está me usando como mensageiro de Deus para falar conosco. Então, finalzinho fala, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Que bênção. Que texto, que passagem maravilhosa para nós. Nós hoje fizemos um devocional no Salmo 32. Tivemos aí uma oportunidade tremenda de falar um pouquinho sobre as bênçãos do perdão. As bênçãos de sermos perdoados por Deus. E Deus está chamando nossas vidas para pertinho dEle. Deus está chamando os pecadores para a salvação. Como se você abrir o Facebook, o YouTube, você vai ver tanto pastor pregando, você vai ver tanto irmão fazendo live, você vai ver tanta gente anunciando Jesus. Meus irmãos, eu fico assim glorificando ao Senhor. É gente simples, é gente importante, mas pessoas ali se colocando como mensageiros de Deus. E imagina, comigo aqui tem 24 pessoas assistindo essa mensagem. Agora imagina quantas milhões de pessoas não estão assistindo a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus é essa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para que todo o que nele crê, você precisa crer. E esse crer é maravilhoso, porque você vai receber a vida eterna. Você vai receber a salvação. Você vai receber o perdão dos pecados. Você vai receber esse livramento de Deus, essa presença de Deus, essa paz de Deus, que não nos livra das tribulações, não nos livra das tribulações, mas nas tribulações nós somos livrados, libertos e transformados pelo Senhor. Então, amados irmãos, agora são 8 horas e 20 minutos. Eu vou ter que me preparar, vou ter que descer. Eu agora vou lá no nosso templo. Hoje de manhã eu vou fazer a transmissão de lá da igreja. Então estejam orando por mim. Estejam pedindo a Deus que eu possa ir voltar bem, minha família fique bem.
E lá da igreja, às 9 horas da manhã, nós vamos fazer a transmissão da escola dominical. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Deus te fortaleça e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. E eu quero colocar aqui, antes de orar, eu quero colocar aqui uma música. Como sempre, né? Eu não vou estar postando, como eu fiz, de colocar... me perdoa. Eu não vou colocar aqui o clipe da música, que eu acho tão lindo, acho tão maravilhoso. Mas há muitos cantores que têm direitos autorais e nós não temos autorização deles para fazer uma transmissão assim em massa. Ontem eu recebi uma mensagem que nossa live ficou impedida de passar em 247 países. Por quê? Porque tem cantores e tem direito autoral e tal. Então assim, eu posso passar o som, eu não posso passar a imagem, tá certo? Então vamos aqui. Eu vou separar aqui uma música, um pedacinho da música. Não é essa. Não é essa música. Até que enfim, e nem essa. E vou até silenciar aqui. Agora vai ser essa música aqui. Olha só. É uma música... de um dia poder vê-lo, em sua presença poder permanecer. Brother Simeon, A Esperança. Essa música tem uns 30 anos, irmãos. Ou mais. A esperança de um dia poder vê-lo, Olha que maravilha. em sua presença poder Oh, meu Deus. permanecer. Leva-me a caminhar numa eterna dimensão. Com o coração mergulho nesse voo, nessa aventura, o passaporte já avistado, com o sangue do Cordeiro. Joaquim, não importa se nunca jamais provou, é só crer. O explosivo brilhar no rosto pleno de luz, beber da vitória, dia após dia conquistar. Convocado você já está. Basta apenas abrir o coração, assentar-me na primeira classe da vida, preparado no mortal a todo que nele crê, acima dos tronos, dominadores, potestades do ar. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu vou até abaixar o volume. A Ana Clara está dormindo. A esperança é aquilo que vem no nosso coração, assim, da parte de Deus, nesses dias difíceis. A esperança de que Deus está no controle de tudo e Deus está usando essa situação para salvar vidas, para fortalecer vidas, para avivar sua igreja. Mas a nossa esperança é que essa pandemia vai acabar, é que vai vir um remédio, é que Deus vai operar uma obra sobrenatural.
é que em breve nós vamos sair dessa situação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo aqui nessa transmissão ao vivo. Já são 8 horas e 22 minutos e eu tenho que ir para a igreja. Um abraço, fique na paz. Vamos orar? Pai, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que há pecados guardados em nosso coração, reconhecemos que há pecados que muitas vezes são até ocultos, pecados que nós cometemos contra o nosso irmão, nossa irmã. Ó Deus, nós te pedimos perdão. E nós te pedimos, ó Pai, nos leve a uma vida pura, Pai, uma vida reta, uma vida santa. Pai, nos liberta, Pai, de nós mesmos. Nos liberta dos nossos pecados. Purifica nossas mãos, purifica nossos olhos, nossas vidas, ó Deus, com o sangue do Cordeiro, Pai, para que nós possamos, ó Pai, viver de forma digna do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a paz, dá-nos a força, dá-nos a proteção, dá-nos o Teu Espírito Santo, dá-nos o Teu poder, dá-nos o Teu amor, dá-nos a Tua palavra, dá-nos da Tua vida. Precisamos de Ti, precisamos de Ti. Clamamos pelo Senhor. Venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você para daqui a pouquinho acessar nossa página. Eu vou entrar aí com a escola dominical. Vai ser uma escola dominical diferente, mas estaremos lá conduzindo a igreja espiritualmente. É isso aí, meus irmãos. Deus nos chamou para a sua obra e eu quero me desgastar para a glória do Senhor. Minha vida nas mãos do Senhor. Se entregue também. Se coloque como atalaia, como mensageiro, como sacerdote do Deus vivo, do Todo-Poderoso. Fique na paz, fique na graça do Senhor. Deus abençoe. Deus fortaleça, em nome de Jesus. Tchau, tchau.